Nós fizemos um estudo da reunião de quarta-feira, dia 8/9/2021, quando o irmão trouxe ali um entendimento que nossa ascensão será de forma lenta, visível e visível a todos. Aí em 1 Coríntios 15:51, diz assim, São Paulo: Eis que vos dou a conhecer um segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. Aqui está falando de sermos transformados num abrir e fechar dos olhos. O corpo que era de carne agora se transformou num corpo incorruptível. Não está falando de arrebatamento e subir, está falando de transformação do corpo, ou seja, aqueles que estão mortos vão ser ressuscitados e aqueles que estão vivos vão ser transformados num abrir e fechar dos olhos. Aqui fala de transformação do corpo, se tornar corpo glorificado, não é um arrebatamento. Quando diz no abrir e fechar dos olhos ao som da trombeta final, está falando de Mical. Em Zacarias 13:7 diz assim: Espada, levanta-te contra o meu pastor, o meu pastor Ialcha, e contra o homem, meu companheiro, quem? Mical. Assim diz Ial dos Exércitos: fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Mostrando que nesse momento Ialcha e Mical estão separados. Ialcha está em lugar inacessível junto de Ial. E Mical, seu companheiro, está na terra. Foram separados pela espada. Aí no 8 diz: E acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados, perecerão. E o outro terço será deixado nele. Nele quem? Ialcha. Aqui está falando do exército de Mical, dos 144.000. Isso mostra que um terço foi exterminado lá em cima, seguindo Lúcifer. E o outro terço será exterminado na terra, seguindo Emanuel. E um terço que retorna, os remanescentes. E esses 96.000 que são destruídos são substituídos pelos de Esmirna, os filhos adotivos, com direito à herança. No versículo 9 diz: farei esse terço fiel, que vão retornar, entrar no fogo. Purificá-lo-ei como se purifica a prata, prová-lo-ei como se prova o ouro. Aqui não está falando de tribulação, aqui está falando da provação e purificação para voltar a servir no templo, porque o sacerdote se purifica antes de entrar no templo, lavando suas vestes, ele é ungido com óleo, ele se lava para ficar agradável para entrar diante de Ial, todo purificado, mostrando que esses foram para a terra, se contaminaram, se contaminaram e agora vão ser purificados, agora no final dos tempos, que são aquelas qualificações dos anciãos e servos, que está lá em 1 Timóteo 3, de 1 ao 15. Aí, continuando lá, fala assim: ele invocará o meu nome. Quem? Mical. E eu lhe responderei e direi: é meu povo. E ele dirá: Ial, é meu Ial. Aqui é Mical, porque Mical tem voz como de trombeta, para convocar, para invocar, para anunciar. É ele invocando. Isso é quando chegar o dia, junto da igreja, ele invoca, chama para perto. E esse som chega diante de Ial, e Ial diz: é meu povo. E ele dirá: Ial, é meu Ial. É nessa hora que acontece o arrebatamento. Na realidade, é a transformação dos corpos. Os corpos ficam reluzentes, começam a subir lentamente aos olhos de todos. E assim foi também a ascensão de Ialcha, e assim também das duas testemunhas, e também será de Filadélfia. Em Isaías 52:1, lá fala da libertação de Al-Shalom. Lá fala assim: desperta, desperta, reveste a tua força, ó Sião. Põe os teus vestidos de gala, e Al-Shalom, cidade santa, pois nunca mais tornarão a entrar em ti o incircunciso e o impuro. Sacode de ti o pó, levanta-te, Al-Shalom cativa. Desatadas estão as cadeias do teu pescoço, filha de Sião cativa. Com efeito, assim diz Ial: sem paga fostes vendidos, sem dinheiro haveis de ser resgatados. Pois assim diz o Ial, teu Ial: em tempos antigos foi ao Egito que meu povo desceu, e peregrinou ali, mais tarde a Assíria os oprimiu.
Mas agora que tenho a fazer aqui, diz Iau, porque meu povo foi levado sem paga. Seus dominadores cantam vitória. E continuamente, durante todo o tempo, meu nome é desonrado. Aí no 6 continua, né? Por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por isso meu povo conhecerá o meu nome. Por isso ele saberá naquele dia que eu sou o que diz, eis-me aqui. Porque aqui está falando, né, que para ter o arrebatamento precisa conhecer o nome, para que seja invocado, né, em Zacarias 13. Ele vai invocar meu nome. Aí continua no 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião, o teu Iau reina, o teu Iau reina. Isso aqui é a mensagem do anjo mensageiro, né? Iau filho reina, é a mensagem que ele traz. Eis a voz das tuas sentinelas, sentinelas é os que estão com ele, o seu exército, né? Elas que levantam a voz juntas lançam gritos de alegria, são aqueles que estão com ele, porque com seus próprios olhos vem Iau que volta a Sião. Aí no 9 diz, regozijai-vos, juntas lançai gritos de alegria, ruínas de Oxalã, né? Ruínas de Oxalã, os que são lançados por terra, porque Iau consolou seu povo, ele redimiu Oxalã. Iau descobriu o braço santo, Iau descobriu o braço santo, ele revelou Mical, que é o braço, né? Revelando Mical aos olhos de todas as nações. E todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Iau, a ascensão dos filhos de Iauxa, né? Eles viram a ascensão. E todas as nações estão vendo a ascensão. Aí continua, ide-vos, sai daqui. Não toquei nada do que seja impuro, porque eles são consagrados para servir no templo. Aí continua, sai do meio dela, purifica-vos. Vós que levais os utensílios de Iau, né? Eles estão levando os utensílios para o templo, porque os utensílios do templo foram espalhados e nós estamos juntando os utensílios para levar para o templo novamente. Aí fala, purificai-vos, santificai-vos, porque vocês estão levando os utensílios para o templo, né? Mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda. E isso é uma profecia para o final dos tempos, que linka com Êxodo 14, 19. Aí o irmão trouxe ali o entendimento, o Êxodo 13, 1, né? Que diz, Iau falando para Moisés, consagra-me todo primogênito. Consagra-me todo primogênito, de homem ou animal. Faz um link com Apocalipse 7, são os primogênitos de todas as tribos, mostrando o filho varão, aquele que abre o útero materno entre os israelitas. No versículo 3, Marcha diz ao povo, lembrai-vos deste dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte, que Iauxa vos tirou de lá, e por isso não comereis pão fermentado, mostrando aqui o corpo de Iauxa, que é sem fermento. Aí no 5 fala, quando Iau te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos buzeus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito este mês, comerás pães ázimos durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma festa para Iau. Aí durante 7 dias comer-se-ão pães ázimos, não haverá em tua casa nada de fermentado, nem em todo o teu território. Naquele dia assim falarás o teu filho, eis o que Iau fez por mim quando saí do Egito, e será um sinal na tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Iau esteja na tua boca, pois Iau te tirou do Egito com mão forte. Observarás esta lei no tempo determinado, de ano em ano. A irmão trouxe também em Êxodo 13, do 11 ao 21, aí lá fala dos primogênitos, fala quando Iau, né, te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tiver dado a ti, apartar para Iau todo o ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres. E aqui está mostrando que os animaizinhos dos primogênitos serão também arrebatados. De quem? Dos filhos de Auxa, né? Todos os animais dos filhos de Auxa serão também arrebatados. É uma representação da Arca de Noé, né? Aí, lá no 17, o irmão fala lá, né? Quando Faraó deixou o povo partir, Iau não o fez ir pelo caminho
do país dos filisteus, apesar de ser mais perto, porque Iau disse que diante dos combates o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Iau então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, do mar dos juncos, e os israelitas saíram bem armados do Egito, saíram armados do Egito, mostrando aqui que nós vamos sair para a guerra, né? Representação da nossa saída, estamos saindo para guerrear, saíram armados do Egito. Aí lá no 21 fala, e Iau ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem. Aí a coluna de nuvem, é Iauxa, linka com Apocalipse 14, 14, né? O sol de dia, porque é o sol, ele é o sol da justiça, né? Aí para lhes mostrar o caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que pudesse caminhar de dia e de noite, né? À noite, lembrando da lua de fogo, que é a representação de Mical, nós vamos ver isso, o irmão trouxe isso mais na frente, né? E aí fala lá, nunca se retirou de diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, né? A coluna de fogo Mical e a coluna de nuvem durante o dia, que é representação de Iauxa. Aí os egípcios depois começam a persegui-los. Aí no capítulo 14, 15 diz, Iau diz a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos israelitas que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado à custas de Faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. Aí fala assim no 19. Então, o anjo de Iau, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, porque ele viu que o exército dos egípcios estavam vindo atrás do povo. Aí ele foi para a retaguarda. Aí continua também a coluna de nuvem, se retirou e passou para trás deles, mostrando que Iauxa também passou para a retaguarda, sempre juntos, né, para defender os israelitas, Iauxa e Mical. Aí linka com Isaías 52, 12, que diz assim, que é a profecia final, né? É uma profecia. Que fala assim, mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivos, porque Iau irá à vossa frente, o Iau de Israel será a vossa retaguarda, né? Mostrando aqui que ele, Mical, está guardando na frente e atrás, como foi no Egito. Aqui também fazendo a retaguarda dos israelitas, filhos de Iauxa, saindo dessa terra no final dos tempos. Lembrando que no Egito estava Iauxa e Mical, seu companheiro. Mas agora em Isaías é somente Mical, porque Iauxa está sentado à direita do Pai soberano Iau, esperando os inimigos serem colocados debaixo dos seus pés, para que ele possa reinar. Aí faz um link com a passagem de Gênesis 24, né? Lembrando lá do servo mais velho Eliezer, que faz o juramento para levar uma esposa para o filho de Abraão, que não fosse uma mulher idólatra. E Eliezer, pede para levar o filho, para escolher a esposa. E Abraão fala, não, ele não sai daqui de forma nenhuma. Ele volta para lá. Aí o anjo, queria levar o filho Iauxa porque estava inseguro. Por isso que fala da espada separando por um tempo os dois, Iauxa e Mical. Quando mostra ali o anjo saindo da frente e indo para a retaguarda, o entendimento é que quando estivermos subindo, o inimigo vem das regiões celestiais por trás para atacar de surpresa o exército. Porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. E eles querem atacar de surpresa, por trás. Mical sai da frente para proteger a retaguarda. Isso é já em lugares celestiais, é no céu, ali saindo do mar vítreo, já chegando para guerrear. Isso mostra que toda a situação se repete, como no Egito, o exército de Faraó perseguindo para atacar o povo, e ali Iauxa e Mical passando para defender a retaguarda. E no livro de Isaías, né, a profecia mostrando agora com Mical, amando de Iau, indo para a retaguarda para defender do ataque de Satanás, que é a representação de Faraó. Em Êxodo 15, 1 diz, então Moisés e os israelitas entoaram esse canto a Iau.
Aí ela fala assim, né? Cantarei a Iau, porque se vestiu de glória, ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Iau é minha força e o meu canto, e a ele devo a salvação. Ele é meu Iau e o glorifico, o Iau do meu pai, e o exalto. Iau é um guerreiro, Iau é o seu nome. Os carros de Faraó e suas tropas ao mar ele lançou ao mar, ó. A elite dos seus cavaleiros, o mar dos juncos devorou. O abismo os recobriu e caíram fundo como pedra, mostrando que eles foram lançados por terra. Isso mostrando aqui a batalha, né? Satanás foi lançado por terra, caindo como pedra. Lembrando também daquela passagem que fala, né? Será lançado como uma bola em lugar espaçoso. Aí no 15:6 diz, tua direita, Iau, pela força se assinala, tua direita, Iau, o inimigo estralhaça. Pela grandeza da tua glória, destrói os teus adversários. Desencandeia tua ira, os que devora como palha. Ao sopro das tuas narinas, ao sopro, né? Das tuas narinas, lembrando ali de Mical, as águas se amontoam, as ondas se levantam, qual represa, e os abismos se retesam no coração do mar. Aí toda essa passagem mostra a redenção, mostrando que Iau já determinou até a destruição dos inimigos. Em Apocalipse 4:1, aí o irmão trouxe ali, aí fala assim, depois disso tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvia falar-me, voz como trombeta, disse, sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e alcha, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. E como a gente viu, fogo é a representação de Mical. Aqui, na representação de Mical, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são 7 espíritos de Iau. À frente do trono havia como um mar vítreo, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao seu redor estavam 4 viventes, né? Que é um querubim, que é Gabriel. E dia e noite, sem parar, para proclamar Santo, 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 Mestre Iau Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. E dia e noite, sem parar, proclamam Santo, 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 Iau Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Isso no versículo 7, quando diz assim, dia e noite, é porque esse trono está nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais tem dia e noite, não é lugar de luz inacessível. Esse que está diante do trono, que tem os 7 espíritos de Iau, como tocha de fogo, é uma representação de Mical. E o que está sentado no trono, Iauxa, está nos lugares celestiais. Ali, os dois juntos novamente. Ele é a representação da coluna de fogo, né? Mical é a representação da coluna de fogo que iluminava à noite os israelitas. Ele tem os 7 espíritos de Iau. A nuvem, né, conduzia o povo de dia, que é a representação de Iauxa ali. Lembrando que Mical tem muitos títulos, muitos diademas, muitas coroas. Ele é o braço, ele é mestre de obras, ele é general. Lembrando que o querubim proclama dia e noite, mostrando que ali naquele trono é nos lugares celestiais, no trono Iauxa, e diante do trono Mical. Lembrando que Iauxa está na luz inacessível, até que tenha posto os teus inimigos debaixo dos pés. Aí ele vem e assenta no seu trono e vem reinar. Apocalipse 14:14, nos lugares celestiais. Isso mais uma palavra maravilhosa. E grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Iauxa. Canal Ensinos de Iau e Iauxa, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.